Olá galera do YouTube, muito boa noite, um bom dia para quem está me assistindo de dia, uma boa tarde para quem está me assistindo de tarde. Eu sou o professor Samir, tá? Sou proprietário da academia Corporisan, sou formado em Educação Física pela turma de 2010, sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Prescrição do Treinamento. Há um tempo eu tinha gravado alguns vídeos aí sobre prescrição de treinamento, sobre fisiologia do exercício, logo depois que eu fiz minha pós-graduação, vídeos bem antigos, já fazem muitos anos. Falei também sobre alguns métodos de treino, como o 620, que foi até o vídeo que eu mais tive visualizações, tá certo? Então, esses vídeos agora, a abordagem vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre aspectos patológicos relacionados à obesidade. Esse será um dos temas, tá? Tem muitos outros temas, muitos outros assuntos para a gente poder tá discutindo aí. A relação endócrino-hormonal, tá? Para quem não sabe o que é a fisiologia do exercício, é muito simples. A fisiologia do exercício é uma ciência que ela estuda as reações térmicas, químicas e elétricas que ocorrem no corpo em repouso e durante o exercício. Reações hormonais, reações bioquímicas, reações enzimáticas que ocorrem no corpo em repouso e em exercício. Vamos falar também sobre o VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio, sobre alguns parâmetros relacionados aí ao VO2 máximo. E também vamos falar sobre alguns testes realizados em esteira e em bicicleta, visando um melhor rendimento nesse aluno, baseado no VO2 máximo do indivíduo, tá certo? Vamos falar também bastante sobre as adipocitocinas, né? Que são as citocinas inflamatórias localizadas principalmente na região abdominal. Então, só para fazer uma breve sinapse aí sobre essas adipocitocinas, o nosso tecido adiposo ele é um tecido altamente ativo, justamente porque fabrica essas adipocitocinas. As adipocitocinas, na realidade, ela tem a sua função sim benéfica. Só que uma vez que há um aumento no meu tecido adiposo, automaticamente essas taxas dessas adipocitocinas se elevam. Quando eu elevo taxas de adipocitocinas, como por exemplo a grelina, né, e a interleucina, grelina e a leptina, a interleucina já é outro assunto. Então, grelina e leptina. Quando eu aumento o meu tecido adiposo, os meus níveis de leptina, que é o hormônio da saciedade, e a grelina é o hormônio da fome. Então, o hormônio da saciedade, quando eu aumento o meu tecido adiposo, eu estimulo essas adipocitocinas como a leptina. Mas então, peraí, se eu como, se eu sou gordo, se eu sou obeso, então eu tenho bastante leptina. A leptina estimula a fome. Legal, por que o indivíduo não consegue emagrecer? Veja bem, nós temos os nossos receptores de leptina, né? Então o que acontece? Esses receptores de leptina pega esse sinal da leptina, leva para o hormônio neuropeptídeo Y para dar o sinal de saciedade do indivíduo. Então o que acontece? Quanto mais tecido adiposo, maior eu tenho a produção desses receptores, ou melhor, maior eu tenho a produção dessas leptinas. Se eu tenho maior produção dessa leptina, o corpo, como defesa, tem um mecanismo chamado down regulation de leptina, ou seja, esses receptores fecham, os receptores de leptina se fecham, fazendo que o indivíduo ainda continue com fome, porque não tem sinalização para ele ficar: bom, eu tô cheio. Esse sinal não chega, essa saciedade não chega. Enquanto isso, o aumento da grelina, ou seja, o aumento da fome, vai estar sendo estimulado, porque eu não tenho, em contrapartida, a inibição desse meu apetite, ou seja, eu não tenho saciedade, eu como e não sinto saciedade, justamente por causa da leptina
que não consegue se ligar em seus receptores. Se você não tem esse receptor, você não tem sinalização da leptina. E com isso o cara come cada vez mais. Isso são só um dos fatores que eu vou estar falando nos vídeos, tá? Então peço a todos vocês aí para que principalmente dê sugestões, que coloque aí o seu like aí, dê uma curtida aí no vídeo, porque isso aí ajuda muito para saber se esses vídeos estão sendo viáveis e estão mudando a vida das pessoas, tá bom? Vou falar também sobre outra adipocitocina, chamada resistina. A resistina, ela já trabalha na célula, né? Porque veja bem, quando eu como uma insulina, ou quando eu como uma glicose, essa glicose vai liberar a insulina através dos pâncreas, né? Vai sinalizar os pâncreas para liberar a insulina. A insulina, ela vai lá na célula e nós temos o GLUT4, que é o que capta essa insulina. Só que tem um porém, o GLUT4 está no interior da membrana, está no interior da célula. Para ele sair para a membrana celular, ou seja, para fora da célula, eu preciso justamente dessa sinalização de insulina que vai fazer suas cascatas enzimáticas, tá certo? E essa sinalização não chega, ou seja, se essa sinalização não chega, o GLUT4 não sai para fora para captar a glicose. Com isso, o indivíduo está diabético, tá certo? Diabetes tipo 2. Por quê? Porque não consegue sinalizar a insulina para poder captar a glicose. Então, o que acontece? Eu vou ficar com